Bem-vindos ao VideoQuest, aqui quem fala é o Canedo e hoje nós vamos falar do mangá Zetman, que terminou agora aqui no Brasil, foi publicado pela JBC, esse é o último volume, volume 20. Eu fiz a maratona de leitura aí dos mangás, quem nos acompanha no grupo do Padrim é exclusivo para os nossos colaboradores aí, lá no Telegram, eu já dei uns pitacos lá da minha opinião sobre esse mangá, né? Então, o mangá do Zetman, ele foi uma boa experiência de leitura, eu gostei da história que eu acompanhei aqui, né? Só falando rapidamente da edição brasileira aqui, o mangá, ele é um pouquinho salgado, né? Mas tem páginas coloridas, o material, a folha, ela também é de boa qualidade, então eu não tive problema nenhum com a edição em si, eu gostei muito bem do acabamento, ela só é um pouco salgada comparado a outros volumes do mesmo preço, né? Mas a história em si do Zetman, eu não vou entrar em spoilers agora, mas o início conta muito sobre os players, né? Que são criaturas, né? Que vivem disfarçadas aí na sociedade, escondidas. Então existem humanos aí que têm esses poderes que podem se transformar. E a gente vai acabar descobrindo mais sobre os players, como eles foram criados e tem toda uma conspiração complicada demais, desnecessariamente pelo autor. O Katsura, eu acho que ele imaginou, ele subestimou muito o espectador. Eu tava tentando lembrar onde que eu queria chegar. Ele subestimou muito o espectador, ele achou que a história era complicada demais e ele ficou martelando esse início. Os 5 primeiros volumes, a história não começa ainda, ele fica martelando quem são os players, como eles foram criados, como eles se transformam, por que que eles fizeram isso e por que que eles são ou não são uma ameaça. Isso, a história dá um contraponto aí para você, leitor, acabar tendo a sua decisão em cima disso, mas o Katsura ele ficou martelando em cima muito do conceito de quem eram os players, o que o Jin poderia ser, né, e qual o papel dele em cima disso, e aí o Katsura começa a complicar as coisas, ele começa a querer falar sobre a corporação Amagi, que é um dos pilares aí da história, né? Onde é uma mega corporação, onde tudo em volta do Japão acontece sem a Amagi saber, e a Amagi, ela tem a sua rede de teias espalhadas por todo lugar e tal. Então ele ficou martelando isso, sendo que ele repetia muito coisas que ele já explicou, e às vezes ele dava um pontinho a mais, uma vírgula a mais na história, só para dizer, olha, eu tô repetindo porque agora eu te dei uma nova informação, mas você poderia ter dado essa nova informação sem repetir todo esse diálogo de quem são os players, quem criou e como que aconteceu, sabe? Então, os 5 primeiros volumes são desgastantes e o autor, eu acho que demorou para ele se sentir confiante. Quer saber? Beleza, acho que o leitor já entendeu a minha história complicada, que não é. E agora eu vou começar a desenvolver os personagens, né? E temos 2 pontos principais, 2 personagens principais, que é o Jin, aquele garoto de rua que a gente acompanha no início e que rapidamente já vira um adolescente, anos se passam da história rapidamente, ele vai cortando e mostrando o destino dos personagens. Então, no primeiro volume, se ele já é uma criança, em pouco tempo ele já é um adolescente, você já está acompanhando ele um pouquinho mais maduro e com experiências de vida que você entende o porquê que ele age de uma maneira mais cética, né? Um cara, ele é um coração puro, né? O mangá ele gosta de frisar que não, Jin é um garoto de coração puro, ele ajuda as pessoas, né? Mas ele é um cara que ele também ele sabe ver os tons de cinza do preto e o branco que o Koga considera o mundo, sabe? O Koga, ele acredita que tudo ou é o bem ou é o mal. Então ele tem aquela mentalidade infantil de o bem é a justiça e sempre vai superar o mal. E o Koga o Jin já é um cara que ele consegue enxergar os tons de cinza na sociedade e nas pessoas. Então é legal ver essa dualidade aí entre os dois e você começar a comparar as personalidades deles, né? Mas parece que o autor, ele no início ele fala muito sobre a justiça,
o que é a justiça e o que você precisa, o que o verdadeiro herói precisa ter, né? E o Koga é essa personificação do que seria a justiça, mas o autor, ele rapidamente, dá pra perceber que ele usa isso como uma desculpa pra mostrar, pra levar o Koga pra outro caminho. E por ele ter essa estrutura de repetição de conceito, a todo momento ele para a história pra repetir quem são os players, o que é a justiça, o que o Koga quer, o que o Jin representa, e ele fica repetindo isso o mangá todo, que chega uma hora que você, eu já sei o que você tá fazendo, eu já sei qual é o destino desses personagens, e você não devia ter subestimado o leitor, você entregou o seu final da história. E realmente é óbvio como vai terminar essa história. Tudo bem que tem aquela primeira página do mangá, meio que dá um spoiler do final, mas não é, aquela primeira página é uma enganação, não é de fato aquilo que acontece, aquilo desenrola mais coisas depois daquela primeira página do primeiro volume, mas é óbvio o destino desses personagens, uma vez que ele constrói todo o mangá e ele aponta na sua cara, tá vendo o que eu tô falando? O Jin é assim, o Koga é assado. Então é uma leitura cansativa e no final das contas a mensagem que poderia ser mais interessante do que o que é a justiça e como que a justiça poderia prevalecer em prol da sociedade, isso não é explorado, né? Tem até aquele velho de Facebook, né? Aqueles posts de Facebook de crítica, né? Que tem o desenho da justiça e igualdade. O mangá poderia ir numa abordagem superficial desse lado, mas ele não vai. Ele acaba usando esse argumento de justiça mais para direcionar uma visão infantil do personagem do Koga, né? Para finalizar, para você que não leu o mangá, é um mangá que, se você supera esse início enrolado, né? Se você supera isso, você acaba encontrando um mangá de ação bom do meio pro final. E o problema é que quando você percebe que o mangá vai acabar e existe um ato 2, você fica puto. Porque o mangá ele termina nesse volume 20 aqui, dizendo, olha, a história não acabou, tem mais, acompanhe no ato 2 que eu nem desenhei ainda, e foda-se, vocês vão esperar, porque a minha história é foda demais, e vocês vão esperar. Você fica puto de ler esse final, porque é ridículo. É ridículo, o mangá, ele... É diferente de um mangá que ele termina, onde a história fecha, e você espera uma continuação. Aqui ele termina com um até logo, sabe? Ele termina com... Não tem cliffhanger decente nesse mangá que te faça querer... Você quer ler o ato 2, lógico, mas é um tapa na sua cara. Você fica decepcionado com o fato do autor não ter dado nem o trabalho de encerrar um arco. O que ele faz aqui é encerrar o argumento. E qual é o argumento? Existem duas forças, dois pontos de vista de justiça, um do Jin e outro do Koga, que eles vão entrar em conflito de alguma forma. E esse ponto de vista diferente de cada personagem, você vai acompanhar no ato 2. É isso que ele faz. Ele fala, todo esse mangá, todos esses 20 volumes é para você entender os pontos de vista dos dois personagens, a motivação deles até o final e dizer, beleza, agora é isso que você vai acompanhar daí pra frente. Eu fiquei decepcionado, muito decepcionado, mas nos momentos que ele entrega a ação é decente. Tem um grande problema nesse mangá, antes de ir para a parte de spoilers, tem um grande problema que é a sexualização das personagens femininas. O Katsura ele é um cara que ele é tarado, né? Dá pra perceber que ele é ficcionado por bundas de garotinhas colegiais. E todo momento que ele encontra uma desculpa pra desenhar uma garotinha de calcinha ou dar um close na bunda de alguma menina, ele faz. E isso é ruim. Assim, ele não tem o alívio cômico de um Fairy Tail, ele não tem uma desculpa esfarrapada de um Nanatsu no Taizai, ele não tem... É na sua cara, é gratuito, sabe? É dois personagens discutindo e eu vou te matar, e não sei o que, close na bunda. Dá um ódio, é realmente complicado esse tipo de abordagem do Katsura nas personagens femininas. Existem duas garotas aqui na história
e tem um triângulo amoroso desnecessário com o Jin, né? E tem momentos ali de relacionamento que fica muito fica muito superficial. O Jin, a Hanako, né, que é uma garota que acaba conhecendo o Jin no meio da história, mas tem a irmã do Kouga, né, qual que é o nome dela? Que eu deixei anotado ali? Não deixei anotado. Sabe, elas são tão superficiais, assim, e sem personalidade, que você acaba ignorando a presença delas. Tanto é que eu nem me importei de anotar o nome da irmã do Kouga. Que ela fica o tempo todo, eu sou apaixonadinha pelo Jin, mas eu não vou falar com ele. E sabe, ela não serve pra nada na história, é uma pena. A Hanako, que ela tem uma personalidade melhor, tanto é que eu lembro o nome dela, né? Ela tem uma personalidade melhor, ela tem mais atitude na história, e ela tem um fim, um destino, não um fim, né? Falando que é um fim, você pode interpretar de uma forma, mas ela tem um destino um pouco complicado e, cara, é um mangá que decepciona nessa parte da sexualização das mulheres. Mas vamos entrar na área de spoilers. Então, se você acompanhou o vídeo até aqui, eu aguardo os seus comentários aí e dê um like aí pra ajudar. Beleza? Então, a área de spoilers agora. Bom, cara, o mangá, ele realmente complica desnecessariamente. Essa parte da Amag ter criado os players só pra criar um jogo ali, pra fazer um entretenimento barato, pra ganhar grana, e depois ter uma rebelião, aí tem os 13 fugitivos que criaram a Evol, e a Evol se juntou com a Amag de novo, sabe? É tão desnecessário essa complexidade. No final das contas, o autor criou uma guerrinha entre monstros e humanos. Infelizmente, o mangá virou isso. Por mais complexo e interessante que ele quis criar esse background, no final das contas é uma guerra entre humanos e monstrinhos, e tem o Zet no meio dessa história toda. Aqui, no final das contas, o Zet, ele é um personagem, o Jin, né, que pode virar o Zet, ele ficou tão... eu terminei de ler o mangá e eu não sei o que é o Zet. Pra você ter uma ideia do quão esquisito é a abordagem do autor em cima do Zet, porque o Zet, ele fica a todo momento nos 5 primeiros volumes, não, você é o Zet, você é importante, porque o Zet, você precisa virar o Zet. O Zet é algo incrível. E aí no final, lá no meio, não, mas eu não preciso mais do Zet, porque eu tenho o cara da Evol. Outro personagem vai ser o cara da Evol, que no final das contas ele acaba nem aparecendo. Ou aparece e depois morre, eu não lembro. É todo um meio de campo embolado para no final das contas o Zet ser um desses seres aí, né, que ele tem ele acaba sendo conhecido como anjo da destruição, né, ele acaba lutando contra os players, que ele tem essa maldição da auréola da revelação, que acaba transformando os players, né, virando do avesso no momento em que encontra, né, então ele tem essa maldição, então ele vai lutar até o fim para exterminar todos os players, então por isso que o Zet foi criado, para exterminar todos os players, e virar algo tão estapafúrdio, sabe? Ele construiu todo o background para, ok, ele vai lutar contra os players e o Kouga tá sem memória e agora considera o Zet como o grande vilão. Então, o mangá, ele me decepcionou muito nesse ponto, principalmente pelo fato do Haitani, que ser um cara que ele é o agente do caos, que ele fica a todo momento... e é muito interessante quando ele aparece alfinetando o Jin, né, falando, você vai agir da maneira que eu quero, porque eu tenho um grande plano pra você, e o grande plano dele era, não, deixa ele vivo, lutando contra os players, porque sim, porque eu sou o agente do caos, e eu quero ver até onde ele vai. Então, nem o Haitani faz sentido, sabe? Ele também vira uma desculpa para manter o Jin vivo na história, porque até do meio pro final ali tem momentos em que dá pra matar o Jin, e ele é um alvo ali consideravelmente fácil pros G3, né, que são players mais fortes, mas o Haitani aparece, não vai matar ele, deixa porque eu tenho um plano melhor, e esse plano de fato não é concluído porque nem o mangaka sabe, ele nem pensou, eu tenho certeza que ele deixou pro ato 2 pra deixa rolar, porque minha história é foda.
minha história é foda, deixa rolar pro ato 2. Então esse é um mangá que ele decepciona por não te entregar. Esse é o problema de Zetman, ele não te entrega o que ele propõe, ele só é uma gigante construção do nada. Numa gigante expectativa de algo que você não vai ver. Infelizmente, esse é Zetman. Mas eu gostei de ler, é bem desenhado e tal, mas eu queria mais, eu queria o fim de um arco, eu queria o fim de uma história, eu não tenho, infelizmente. Mas uma coisa interessante sobre o final, antes de eu encerrar o vídeo, é falar sobre o relacionamento da família Mag, né? Que é bem conturbada, tem até uma discussão ali final entre o pai do Koga e o avô, que eles falam, o meu filho me odeia assim como eu te odeio, isso é um mal de família e não sei o quê. E parece até uma confissão do autor falando, eu não tenho criatividade mesmo, são 3 personagens iguais. E é o mesmo background pros 3 e vambora. O que o avô do Koga quer realizar é um pouquinho parecido com o que o pai do Koga quer, só que com uma direção diferente, né? E aí tem todo esse desenrolar da corporação Amag que manda no Japão. Então, sabe, o Katsura se perdeu aqui. Ele se perdeu com... Ele achou... Ele parece aquele adolescente que pensou na história super fodona dele e não consultou ninguém e já botou pra desenhar, entendeu? Então ele acha que tá entregando uma grande história, mas no final das contas ele criou algumas desculpas para batalhas com monstros e humanos, só, infelizmente. Mas o que eu achei legal foi a presença do Haitani, que deu uma diversificada um pouco na história, o momento do sequestro da torre, né, do atentado terrorista do Ano Novo, é bem interessante, é bem legal de ver, para no final das contas ser só um circo para mudança governamental que vai ter no Japão, isso foi legal também. Então tem ideias interessantes, mas o autor se perde na prepotência dele de mangaka, infelizmente. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e quem quiser comentar aí pra gente trocar uma ideia sobre o mangá, por favor, escreva aí nos comentários e cuidado com os spoilers, avise antes se você for comentar o spoiler para quem não leu o mangá ou não assistiu o anime, não cair perdido aí, beleza? Então, vou ficando por aqui, eu agradeço também de coração a todos os colaboradores do Padrim que está ajudando o canal a se manter no YouTube aí, a gente tá trocando uma ideia lá no Telegram, que é sempre divertido, e vocês escrevem pra caramba, às vezes eu não consigo acompanhar, mas é bem legal a presença de vocês. Se você quiser ser um colaborador, tem o link ali nos comentários, onde você pode doar R$1 que você colabora, já ajuda com o canal, pra gente poder melhorar os equipamentos e trazer mais conteúdos pra vocês. Mas eu agradeço demais a todos, só de você assistir o vídeo até o final já me deixa super feliz. Então eu aguardo os comentários de vocês, um grande abraço, valeu!